Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer, condenado já está. Porque Deus amou, Ele deu o seu Filho perfeito. Arrependei-vos e creiam no Evangelho, ó pecador. Batizado será salvo, mas quem não crê, condenado já está. Porque Deus amou o mundo, Ele deu seu Filho perfeito. Arrependei-vos e creiam no Evangelho, ó pecador. A mim, pecador, de maneira alguma vos rejeitarei. Vinde a mim todos que são cansados e descanso achar. Vinde a mim todos que estão cansados e descanso acharão. Volte para casa do Pai, ovelhinha perdida, o bom pastor com amor está te eu prego todos os dias, duas ou três vezes sem desanimar. Almas preciosas darei ao meu Salvador, sem jamais reclamar. Muitos jogam lixo em mim, outros riem, outros querem me matar, mas eu os amo de todo o meu coração e quero no céu os encontrar. Vinde a mim, pecadores, de maneira alguma os rejeitarei. Vinde a mim todos que estão cansados e descanso acharão. Filho bom, volte para casa do Pai, ovelhinha
a mim, pecador. De maneira alguma os rejeitarei. Vinde a mim todos que estão cansados e descanso. Todos os lugares, 2 ou 3 vezes por dia, sem desanimar. Almas preciosas aí ao Salvador, sem jamais reclamar. Muitos jogam lixo em mim, muitos riem, outros querem me matar, mas eu os amo de todo o meu coração. Mas eu os amo de todo o meu coração e quero nos céus encontrar. Vinde a mim, Bom dia, bom dia, bom dia. Como está seu coração? Tudo em paz? Tudo em paz? Já orou, já leu a Bíblia hoje? Hoje eu estava meditando sobre Hebreus 11, esse capítulo maravilhoso, essa coisa linda. Hebreus 11 é realmente um convite
poderosa fé. Quantos exemplos, não é verdade? Esse é um daqueles capítulos que vale a pena você, quando estiver pregando, é como se fosse um grande finale. Você encerra a sua pregação recitando todos os versículos do capítulo 11 de Hebreus. Não tem como terminar melhor, né? Realmente, todas as vezes que eu leio Hebreus 11, às vezes eu sinto vergonha, às vezes eu sinto vontade de me tornar mais crente, me converter, porque é muitos exemplos. E eu gostaria hoje de só meditar em um versículo de Hebreus 11. Leia depois, ele inteiro, é maravilhoso. Se você tiver uma Bíblia, tem Bíblia online na internet. Se você está vendo esse vídeo é porque você tem internet, né? Então digita aí Bíblia Online, Hebreus 11 e leia esse capítulo maravilhoso. Ou então você pode procurar aí no canal, escreve Hebreus 11, Estevão Daniel. Eu já li o livro de Hebreus e você pode, enfim, ouvir até as notas de rodapé da Bíblia King James atualizada, enfim. E olha que versículo maravilhoso. Versículo 20. 27. Por meio da fé. Olha só, fé no Antigo Testamento. Maravilhoso, né? Essa visão que o livro de Hebreus tem do Antigo Testamento. Alguns dizem que o livro de Hebreus é o comentário do Antigo Testamento. Né? É maravilhoso o cristão ler toda a Bíblia meditando no livro de Hebreus. Então eu recomendo sempre quem quer ler a Bíblia inteira, se você for ler começando de Gênesis, leia um capítulo do Antigo Testamento, um capítulo começando em Gênesis, e leia também um capítulo de Hebreus. Aí quando você terminar, enfim, o livro de Gênesis, você já vai ter lido o livro de Hebreus e você vai ter na sua mente, digamos assim, uma visão mais cristocêntrica do Antigo Testamento. Então toda vez que você lê um versículo do Antigo Testamento, você vai ler um capítulo do livro de Hebreus. É maravilhoso ler a Bíblia assim, eu já fiz isso. É maravilhoso. Olha que interessante. Por meio da fé. Da fé, olha só. Moisés lá, por meio da fé, abandonou o Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, pois fitava aquele que é invisível. Esse versículo que eu quero focar e analisar hoje. Interessante, né? Moisés fugiu para Midian. O interessante é que a idade dele, ele tinha 40 anos de idade, né? A gente começa a aprender aqui que tudo tem um tempo, tem um propósito, né? Hoje em dia a gente vive na geração onde as pessoas querem as coisas muito rápido e a vida não é assim, né? As pessoas querem fazer as coisas muito cedo e acabam também morrendo cedo. E ter paciência é algo que todas as pessoas devem buscar de Deus, porque nós naturalmente não somos pacientes. A gente pode ver que todas as tentações do diabo, desde do Jardim do Éden, de Eva, tudo foi feito pelo diabo e até os dias de hoje isso continua se repetindo. É sempre o diabo aproveita essa fraqueza que todos os homens têm, que é impaciência. E a impaciência também pode ser relacionada à falta de maturidade, porque quando a gente amadurece, a gente começa a pensar a longo prazo. Pessoas que não amadurecem pensam, e se eu morrer amanhã? E se isso acontecer e tal? E o exemplo de Moisés é interessante porque Moisés é aquele homem que tinha tudo para ter tudo. Tinha tudo para chegar nos melhores lugares, ter tudo que os homens nessa terra mais desejam, mas a soberania de Deus é algo maravilhoso, né? Deus prepara as pessoas, como Paulo fala lá em Gálatas, me separou, me escolheu desde o ventre da minha mãe.
Paulo havia entendido que Deus foi soberano na sua vida desde o seu nascimento. Moisés também, eu tenho certeza que houve momentos da sua vida que ele começou a olhar para trás e aí ele dizia: foi por isso que eu passei por isso, para que hoje eu fosse essa pessoa. Por 40 anos. Interessante que no Antigo Testamento já havia fé. O livro de Hebreus está deixando bem claro. E Moisés, ele creu no invisível. Vendo algo relativamente pequeno, ele foi até o Egito para desafiar Faraó e todo o seu exército. Sabe aquela visão da sarça, que inclusive é o símbolo da igreja presbiteriana, né? aquele símbolo da sarça. Aquele símbolo também simboliza o chamado de Deus para libertar os homens do Egito, dos pecados, da sua vida de escravidão a esse sistema. Aquela sarça simboliza o chamado de Deus, a capacitação de Deus, Deus chamando o homem e se revelando, né? Seria o conhecimento de Deus, um encontro com Deus, aquele símbolo da sarça, aquele símbolo da igreja presbiteriana. O interessante é que esse encontro com a sarça, ele só foi possível depois que Moisés saiu do Egito. Mesmo tendo praticado um grande pecado, que é matar alguém. O interessante é que Moisés é um personagem bastante peculiar, digamos assim. Mas ele não deixa de falar com cada pessoa em todos os tempos e eras. O que nós podemos ver é que Moisés nos faz alguns convites. Um convite a rejeitar aquilo que os nossos olhos veem, confiar na promessa de Deus no futuro, fugir do Egito, fugir do pecado, a não aceitar injustiças. É claro que o que Moisés fez foi errado, a maneira com que ele lidou com aquilo que estava na sua frente, aquela injustiça, e portanto ele cometeu um pecado matando um homem. Mas a ira de Moisés não era errada. O problema foi a forma com que ele lidou com aquela situação. E só depois que nós temos o encontro com Deus, o grande eu sou, com a sarça, e contemplamos a santidade de Deus, tira as tuas sandálias, porque o lugar onde você está é terra santa. Somente quando nos humilhamos, tirar as sandálias é se humilhar, é se tornar vulnerável, se aproximar de Deus, como Isaías: ai de mim que sou um homem impuro. Mas veja que Moisés ainda reluta, sabe? É que eu não sei falar, é isso, é aquilo, eu não sou capaz, Todas as vezes que você olhar para você, você vai fugir da missão. Você vai perder a fé naquilo que é invisível. Como o próprio Deus mesmo disse a Moisés: se algum homem me ver, ele morrerá. Ninguém me viu e viveu. Se nós víssemos a Deus, não seria fé? Fé é algo muito superior àquilo que nós vemos, porque a nossa visão, ela às vezes nos engana. Um simples reflexo, um simples espelho ou algum objeto pode criar alguma ilusão, pode criar alguma coisa. Alguma tontura, alguma visão refletida em algum objeto pode nos enganar. Mas a fé é muito superior àquilo que nós vemos. Como o escritor de Hebreus
mesmo deixa aqui registrado. A fé é um fundamento, é algo sólido, um firme fundamento. Dom de Deus, como escreveu Paulo. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E o que Moisés recebeu para desprezar o conforto do Egito, eu oro para que hoje você também receba. O que Moisés recebeu para não ser seduzido, controlado, aprisionado, acorrentado pelos prazeres e deleites carnais do Egito. Eu quero que você também receba. Que você veja que existe algo mais sublime, mais glorioso, mais puro, divino, celestial, cheio de uma alegria indizível e cheio de glória, te esperando, cristão. Que Deus abra seus olhos para que você veja as maravilhas da lei de Deus. Você contemple pela fé as moradas celestiais, aquilo que João viu em Apocalipse. Você contemple pela fé o Cristo ressurreto. E você deseje isso mais do que tudo que esse mundo possa oferecer. Que na sua vida haja perseverança, haja essa fé gloriosa que o Senhor Deus, Jeová, Criador dos céus e da terra, o Altíssimo Deus, deu para Moisés. A ira do rei, a ira dos homens, pode durar por alguns minutos. A dor é real, o sofrimento é real, mas não tem mais o que mata o corpo. Temei antes aquele que mata o corpo e a alma, e a lança eternamente no inferno. A ira dos homens pode durar por alguns minutos, alguns segundos. A ira de Deus é para sempre. Como disse em Atos, Pedro e João, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Que Deus nos dê essa coragem, essa força, essa fé, para que nós abandonemos o Egito, o pecado, tudo que nos aprisiona e prossigamos até a sarça para receber o chamado de Deus, para vivermos em santidade e voltarmos, para mostrar para aqueles que ainda estão no Egito, que ainda estão escravos do pecado, que existe uma vida muito melhor do que viver das migalhas de Faraó. Que Deus nos liberte. Tenha todos um maravilhoso dia. E realmente, eu não sei se existe a teologia artística mosaica, mas se existir deve ser muito bom. Tenha todos um maravilhoso dia. Fé e tulipas, só lhe deu glória. Enfim, e ainda não sei o que é telegrilo. Amém. Deus abençoe. E-book.